Olá, olá, crocheteiros e crocheteiras. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou a Mary e na aula de hoje vou te ensinar a criar uma bolsa sofisticada e moderna, combinando ponto baixo e ponto fantasia. Esta peça é um design perfeito, porque combina o fácil, o econômico e o espaçoso. Vejam também todos os detalhes e o acabamento do ponto por dentro, o quanto ela fica espaçosa. O acabamento elegante torna a bolsa versátil, permitindo combinar ou personalizar nas cores que preferir. Te convido a me acompanhar até o final da aula, que aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos tutoriais. Vamos à lista de materiais e ao passo a passo. Usaremos os materiais a seguir. Todos os itens de ferragem e acessórios estão disponíveis na loja online, seus insumos. Tenho 2 alças de madeira com 15 centímetros de comprimento e 13 centímetros de altura, um fecho em formato de coração de 4 centímetros de altura e uma placa personalizada com o nome do canal, que é opcional. Marcadores de ponto, fita métrica, tesoura, agulha de tricô. Esta é de 5 milímetros e será a nossa agulha principal, a agulha de tricô de 4 ou 5 milímetros. Esta é para esconder fios. Vou usar fio de malha pluma extra elástico da Polos Insumos. Aqui tem um novelo de cerca de 1 quilo. Tem cerca de 3 centímetros de largura. Vejam como é bem macio, bastante leve e com um acabamento muito delicado. Vamos trabalhar com uma alça e a outra vamos reservar para o final da peça. Já estiquei e organizei bem meu fio de malha. Vamos pegar o fio, colocamos em cima da alça. Dessa forma, passamos a agulha por dentro, pegamos o fio e levantamos. Aqui, originalmente, você tem o crochê, pegamos o fio e passamos por dentro deste. Ajustamos um pouquinho e aqui já fizemos o primeiro ponto. Vamos deixar esse fio em cima e esconder sob os pontos. Pegamos o fio, damos altura, colocamos na agulha. Fazemos aqui o segundo ponto. Vamos trabalhar 14 pontos dentro da manigueta. Se a sua for maior, então você faz mais pontos. E se for menor, diminui. Lembre-se que você também pode substituir essa manigueta pela que você tiver disponível. Acomodamos bem a linha, colocamos na agulha de crochê e fazemos o ponto. E temos 3. Aqui já tenho 12 pontos. Para chegar a 14, precisamos girar os pontos. Eles devem ficar bem juntinhos. Completei os 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olhem como o fio ficou bem organizado. No final, ele se ajeita muito bem. Assim, não fica um fio em cima do outro. Vamos fazer uma correntinha de altura aqui. E viramos a peça. Vamos iniciar a primeira carreira fazendo pontos baixos. Passamos a agulha sob a segunda correntinha, pois a primeira é o ponto de altura. Fazemos um ponto baixo e repetimos sob a próxima. Vamos fazer um ponto embaixo de cada correntinha até chegar nesta última.
Passamos a agulha por baixo da segunda. Laçamos o fio, damos altura no nível da argolinha que está na agulha. Laçamos novamente o fio e passamos pelas duas. Temos o primeiro ponto baixo, passamos por baixo da próxima, laçamos o fio, damos a altura, laçamos o fio novamente e passamos pelas duas. Assim, faremos pontos baixos até o último. No último ponto, passamos sob a correntinha, laçamos o fio e fazemos o ponto baixo. Terminamos a primeira carreira com 14 pontos baixos. Confiram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faça uma correntinha de altura e vire a peça. Vamos começar a trabalhar agora a segunda carreira. E aqui vamos iniciar com o padrão de pontos que vamos usar nesta peça. Esse padrão de pontos é conhecido como ponto fantasia e consiste em combinar dois pontos. O primeiro é o ponto meio alto e o segundo é o ponto baixíssimo. Então, vamos combinar ou intercalar esses dois pontos. Começamos passando a agulha por baixo da segunda correntinha e aqui vamos fazer o ponto meio alto. No seguinte, ponto baixíssimo, ponto meio alto, ponto baixíssimo. Assim, até chegar à última correntinha. Colocamos o fio sobre a agulha. Passamos por baixo da segunda correntinha. Pegamos o fio de novo e damos altura até o nível da orelhinha na agulha. Com 3 orelhinhas na agulha, pegamos o fio e passamos por todas. Aqui fizemos o ponto meio alto, passamos por baixo da próxima correntinha, pegamos o fio, temos 2 na agulha, aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Passamos a primeira dentro da que já tínhamos. Repetimos o ponto meio alto, colocamos o fio na agulha, passamos por baixo da correntinha, temos 3, pegamos o fio novamente, passamos por todas. No próximo, ponto baixíssimo. Fazemos meio ponto alto, ajeitando o fio na agulha para o ponto ficar organizado. Ponto baixíssimo. Meio ponto alto. Ponto baixíssimo, ajeitamos o fio. Fazemos meio ponto alto. Assim os pontos ficam conosco. E olhem como fica na parte de trás. Vejam que enquanto o fio estiver bem organizado, o ponto vai ficar uniforme e bem bonito. Continuamos aqui, ponto baixíssimo. Vamos fazer o último ponto, que será bem baixo. Veja que o penúltimo é meio ponto alto, o último é ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha de subida e finalizamos aqui a primeira carreira do padrão, totalizando 14 pontos. Começamos com meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, alternando os pontos até chegar ao último, finalizando com ponto baixíssimo. Viramos a peça e vamos começar a terceira carreira. Colocamos o fio na agulha e vamos começar com meio ponto alto,
Sempre iniciamos com meio ponto alto e finalizamos com ponto baixíssimo. Temos o fio na agulha, passamos por baixo da segunda correntinha, laçamos o fio, ficamos com 3, laçamos o fio e deslizamos. Temos o primeiro meio ponto alto embaixo da próxima correntinha, aqui, ponto baixíssimo embaixo da próxima, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, assim até chegar à última, onde finalizaremos com ponto baixíssimo. Finalizamos esta terceira carreira do padrão com 14 pontos. E vejam como a peça está ficando, os pontos, como ficam desse lado, bem bonitos. Aqui fazemos uma correntinha de altura e viramos novamente. Aqui vamos iniciar a quarta carreira, seguindo o mesmo padrão. Vejam que os pontos não estamos fazendo muito soltos. Estamos fazendo bem ajustadinhos para que a peça tenha firmeza e estrutura. Colocamos o fio sobre a agulha e começamos com o ponto meio alto, na segunda correntinha. Continuamos com ponto baixíssimo. E repetimos a sequência até chegar ao último ponto, onde devemos finalizar com ponto baixíssimo. Chegamos ao último ponto, fazemos aqui ponto baixíssimo. Corrente de subida, viramos a peça. Vejam como esse padrão está bonito. Continuamos trabalhando na segunda correntinha, ponto meio alto. Ponto baixíssimo. Se vocês estiverem trabalhando e perceberem que o fio está enrolando desse jeito, vamos desenrolá-lo. Assim, fazemos aqui uma correntinha de altura e finalizamos as carreiras. Aqui eu trabalhei um total de 56 carreiras. Olha como ficaram os pontos. Assim fica do lado direito e olha como fica aqui na parte de trás. Veja que todos os pontos estão bem organizados. Recomendo que, ao trabalhar, arrumem bem o fio para que os pontos fiquem bonitos e uniformes. Vou passar as medidas para vocês. De comprimento, temos 51 centímetros. De largura, temos 13 centímetros. Vou te mostrar como você vai identificar e contar as carreiras aqui onde está o fio de lado. Aqui em cima está uma carreira, onde você vê os pontos do avesso, e aqui outra carreira. Temos aqui um no centro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, 52, 53, 54, 55. E a primeira que fizemos com ponto baixo, 56 carreiras. Dessa forma, você vai identificá-las para poder contar. Vamos colocar a segunda alça, nos posicionamos no último ponto e veja que aqui já fizemos o ponto de altura. Vamos dar um pouco de altura para essa orelhinha e vamos passá-la por baixo da segunda correntinha. A primeira é o ponto alto, então passamos por baixo da segunda.
Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para frente. E ajustamos bem aqui. Que fique aqui uma orelhinha. Aqui vamos iniciar o primeiro ponto para a costura. Pegamos a alça, colocamos por cima. Pegamos a linha com a abertura para trás. Assim, certifiquem-se de que a linha esteja bem organizada para que os pontos fiquem bem bonitos. Temos a agulha, passamos aqui pegando a linha, desse jeito. Vejam que temos uma argolinha na agulha de crochê. Pegamos a agulha e passamos por trás da linha. Levamos à frente e passamos a agulha. Agora, no ponto onde fizemos a primeira argolinha, aqui, passamos por dentro, pegamos o fio novamente e trazemos aqui. Aqui temos 3 argolinhas na agulha. A primeira, a segunda que pegamos e a última. Vamos passar a última. Por baixo das 2 primeiras, por baixo da primeira e agora por baixo da segunda. Aqui fizemos um ponto baixíssimo. O que vamos fazer agora? Vamos pegar o fio novamente, ajustando com a abertura para trás. Passamos por trás do fio e vamos repetir o processo dentro do mesmo ponto. Aqui devemos fazer 2 pontos. Já fizemos o primeiro, agora passamos a agulha novamente. Pegamos a laçada, levamos adiante e tiramos de novo aqui. Temos 3 alcinhas na agulha, vamos passar a primeira por dentro das 2 que já tínhamos. Aí, repetimos o processo e ajeitamos bem o fio. Pegamos e aqui já vamos passar por aqui. Aqui mostro para vocês as correntinhas. Agora passamos por baixo da próxima, que está ao lado. Por baixo desta, aqui, sem pular. Acomodamos novamente a meada. Passamos por baixo da próxima. Passamos por baixo, pegamos a meada novamente e levamos para frente. Aqui vão ficar 3 orelhinhas. Passamos por baixo da primeira e por baixo da última. Repetimos o processo novamente. Passamos por baixo da próxima correntinha. Laçamos o fio. E passamos por todas. Vamos ajeitar aqui. Passamos sob a próxima correntinha. Vocês vão ver que à medida que forem praticando, vai ficando muito mais fácil e vocês vão conseguir fazer um pouco mais rápido. Vamos ajeitando e girando. Aí,
Vamos fazer o último e ajeitar o fio. Passamos sob a última correntinha. Deslizamos por todas. Finalizamos a costura com ponto baixíssimo. Olhem como ficou aqui no primeiro ponto. Mari, por que você trabalhou esses pontos para formar o ponto completo? O primeiro que fizemos é o ponto de altura, que é este aqui, e aqui já trabalhamos o segundo. Vejam que dá para ver o ponto completo. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É a mesma quantidade de pontos que usamos. Na primeira manguinha, finalizamos de ajeitar os pontos. Organizamos muito bem os fios, para que fiquem bem posicionados, que não fiquem sobrepostos um em cima do outro. Assim, dessa forma, agora tiramos a agulha de crochê e vamos fazer um ponto alto. Pegamos o fio e passamos por dentro disso. Agora vamos trabalhar deste lado, toda a borda, pontos baixos, para dar um acabamento melhor à peça. Vamos fazer esses pontos. Já mostro para vocês. Passamos a agulha. Vejam que aqui temos um fio embaixo do fio. É aqui que vamos fazer o primeiro ponto. Passamos aqui embaixo, onde estão as duas ondinhas. Aqui, vejam que dá para ver o espaço. Aqui vamos fazer o próximo ponto, o último. O outro vamos fazer aqui embaixo dessa meada. Aqui o próximo, aqui embaixo da meada. Neste espaço. Vejam que os pontos ficam bem clarinhos. Passamos a agulha sob a meada. Subimos até a altura da orelhinha na agulha de crochê. Pegamos a laçada, fechamos o ponto e passamos por baixo das ondinhas. Por baixo da laçada. Por baixo das ondinhas. Por baixo da laçada aqui. Aqui fazemos a última. E vejam como ficaram os pontos baixos por toda a borda. Estão bem organizados. Aqui trabalhei um total de 57 pontos. Agora vamos trabalhar pontos baixíssimos deste lado. Passamos a agulha aqui neste primeiro espaço. Aqui está o próximo. Olhem aqui. Passamos pelo centro neste espaço inicial. Pegamos a laçada. Aqui fazemos um ponto baixo. Agora, vamos levantar um pouco a orelhinha. Passamos por baixo, pegamos a laçada e deslizamos aqui na próxima. Ajustamos bem.
Encerramos aqui. Assim, completamos os pontos deslizados. Veja que ficaram iguais aos deste lado e trabalhamos um total de 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora vamos trabalhar os pontos baixos por toda essa borda. Passamos a agulha aqui embaixo, nesse primeiro espaço. Aqui embaixo, nessas duas alças. Aqui desse lado. Veja que aqui temos uma ondinha. Embaixo da ondinha, fazemos um ponto. Embaixo da alça, fazemos o próximo. Aqui temos uma ondinha embaixo, fazemos um ponto. Embaixo da alça, embaixo da ondinha. Com cuidado, é aqui, neste espaço. Passamos a agulha no primeiro espaço. Damos altura e fazemos aqui um ponto. Passamos a agulha. Aqui embaixo, essa ondinha. Embaixo dessa, o fio. Embaixo da ondinha. Embaixo do fio. Vamos encerrar aqui neste espaço. Finalizamos os pontos baixos. Agora é hora do arremate. Corte o fio. Puxamos. E com a ajuda de uma agulha mais fina, vamos fazer o arremate. Vamos passar a agulha por baixo desta primeira correntinha. Pegamos o fio, passamos por baixo, passamos a agulha novamente pelo centro da última, de trás para frente. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos a correntinha para igualar o tamanho às outras. Em seguida, escondemos o fio sob os pontos usando a agulha fina. Terminamos de esconder o fio. Ao finalizar, aqui na pontinha vocês vão colocar um pingo de cola de silicone ou fazer um pontinho simples de costura, cortam o excesso e escondem a pontinha. Finalizamos a volta de ponto baixo e baixíssimo em torno da peça. Com um total de 42 pontos, esses pontos estão divididos da seguinte forma: deste primeiro ponto até este último ponto. Temos 57 pontos. Aqui temos os 14 pontos da manigueta e deste primeiro ponto até aqui temos 57 pontos, excluindo os 14 da manigueta. Então você se pergunta, Mari, por que você tem 57 pontos de cada lado, se só trabalhamos 56 carreiras? Muito boa a pergunta, porque aumentaram 2 pontos. Porque ao fazer os pontos deslizados deste lado, nós não trabalhamos eles aqui na última carreira, mas sim trabalhamos eles na união da manga para poder igualar este lado e para que ficasse igual a este. Por isso, aumentou 1 ponto de cada lado. Já tendo a peça central pronta, o que resta agora é trabalhar as laterais. Mas antes, se vocês quiserem trocar os pontos, fantasia por ponto baixo.
Vocês podem fazer isso com o mesmo número de voltas e, se quiserem a peça um pouco maior, continuem as voltas, até chegar à altura desejada. De largura, ficou com 14,5 centímetros. Aqui eu já coloquei os marcadores, onde vou começar e vou finalizar a costura das laterais. Primeiro, façam isso antes de iniciar o trabalho para saber quantos pontos de altura subir. Vou começar pelo segundo ponto e deixar o primeiro livre. Se quiserem, podem deixar um ou dois e trabalhar no terceiro, mas vou focar no segundo. Coloquei o marcador no segundo ponto, desse lado também deixei um e coloquei no segundo. Aqui fiz o mesmo processo, deixei o primeiro e coloquei o marcador no segundo, e aqui também deixei o primeiro e coloquei no segundo. Então, desse marcador até esse marcador, temos 55 pontos, com base nessa quantidade de pontos. É que eu vou trabalhar as laterais, vamos pegar papel e lápis e vamos fazer a conta. Temos 55 pontos de um marcador ao outro. Esse é um número ímpar. O que isso quer dizer? Que na hora de dividir vai faltar ou sobrar um ponto para igualar. Vou trabalhar a base com 11 pontos, vão me restar aqui 44 pontos. Esses 44 pontos eu vou dividir em duas partes. Fico com 22 de um lado, essa aqui é a base com 11. Desse lado tenho 22 pontos. Dessa forma o lateral deve ficar. Então, como vou fazer? Vou fazer aqui os 11 pontos e vou subir aqui 22 carreiras. Somando tudo isso, me dá um total de 55 pontos. Quando vocês modificarem a peça do centro, precisam fazer a conta. Eu vou fazer esse processo deixando aqui 11 na base, porque o número com que finalizei foi um número ímpar. Se for um número par, 54. Aqui eu vou deixar 10 pontos na base e aqui vou subir com 22 e 22 pontos. No caso de serem mais pontos, eu não vou fazer. A base central, bem maior, será dividida assim, mantendo a largura desejada. Quero a base de 15 pontos, não 12, pois assim não fica tão grande. O restante você vai dividir deste lado e deste lado. Isso é pura matemática e estou te explicando para que você saiba como vai modificar a peça, caso queira fazê-la maior. Vamos trabalhar um lado, o outro será igual. Começamos com um nó corrediço. E vamos tecer 12 correntinhas, não vamos fazer muito apertado, damos aqui um pouco de altura, fazemos na primeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acomodamos a correntinha e viramos, e aqui começamos a primeira volta. Na segunda alcinha, passamos a agulha por baixo da segunda, fazendo aqui um ponto baixo, um embaixo de cada alcinha, até chegar aqui na última. Passamos sob a primeira alcinha, laçamos o fio e levantamos até a altura da orelhinha na agulha. E aqui fazemos o primeiro ponto, passamos por baixo da próxima. Dessa forma, até chegar à última alcinha, chegamos à última alcinha, fazemos aqui o ponto. Finalizamos a primeira volta com 11 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esses seriam os 11 pontos da base. Aqui fazemos uma correntinha de altura e viramos a peça. Vamos iniciar a segunda carreira. E aqui começa o padrão de aumentos, que significa que vamos fazer um aumento no primeiro ponto e um no último ponto. Vamos seguir a sequência fazendo uma carreira. 5 pontos com aumento, uma sem aumento, uma com aumento. A primeira foi sem aumento, a segunda começamos com aumento. Insira a agulha
no centro da segunda correntinha, pegando só a alça de cima. Aqui começamos com o primeiro aumento. Aqui trabalhamos no centro da correntinha um ponto e na última correntinha fazemos o aumento. Passamos a agulha no centro, pegamos a laçada, damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha, pegamos a laçada e passamos pelas duas. Passamos a agulha novamente no centro da correntinha, pegamos a laçada e fechamos o ponto. Aqui temos o primeiro aumento, passamos no centro da próxima. Faça ponto baixo no centro seguinte. Continuamos trabalhando no centro de cada correntinha até chegar à última. Ao chegar na última correntinha, passamos pelo centro e fazemos o aumento. Passamos novamente. Concluímos o segundo ponto e finalizamos a segunda volta com 13 pontos. Confiram, fazemos um ponto de altura e viramos a peça. Vamos começar a terceira volta e nesta não vamos fazer aumento. Passamos a agulha no centro da segunda correntinha e fazemos um ponto baixo no centro da próxima. Trabalhamos um ponto no centro de cada correntinha até chegar à última. Chegamos à última correntinha, passamos no centro, fazemos o ponto. Encerramos a terceira carreira com 13 pontos. Verifiquem, por favor, fazemos aqui uma correntinha de subida e viramos a peça aqui na quarta carreira. Vamos começar com um aumento, trabalhamos um ponto baixo e finalizamos aqui com o próximo aumento. Passamos pelo centro da segunda e fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos novamente e completamos o primeiro aumento. Passamos pelo centro da próxima correntinha e fazemos um ponto baixo em cada uma, até chegar ao último ponto. Chegamos ao último ponto, aqui fazemos um aumento. E 2, fazemos uma correntinha. Finalizamos a quarta carreira com 15 pontos. Confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Viramos a peça e começamos a quinta carreira. Essa é sem aumento. Passamos pelo centro da segunda correntinha e fazemos o ponto. Completamos aqui os 15 pontos até chegar à última. Finalize o último ponto aqui, completando os 15 da quinta carreira. Fazemos uma correntinha de altura, viramos a peça e agora vamos trabalhar a sexta carreira. Nesta, começamos com um aumento e finalizamos com um aumento. Passamos pelo centro do segundo ponto e fazemos aqui o primeiro aumento. Agora trabalhamos um ponto no centro de cada correntinha até chegar à última. Vamos fazer o último ponto. Aqui trabalhamos o aumento 1 e 2. Finalizamos aqui a sexta carreira com um total de 17 pontos. Fazemos uma correntinha de subida e agora vamos trabalhar a sétima carreira. Aqui fazemos um ponto no centro de cada correntinha, até chegar aqui na última, completando os 17 pontos. Terminei os 17 pontos da sétima carreira.
Fazemos uma correntinha de altura, viramos a peça. Agora começamos a 8ª carreira, fazendo um aumento no primeiro ponto e um no final. Passamos pelo centro, fazemos o primeiro ponto, passamos novamente e aqui completamos os dois. Trabalhamos ponto baixo. Realizamos o último aumento. Finalizamos a 8ª carreira com 19 pontos, fazemos uma correntinha de subida e agora começamos a 9ª carreira. Trabalhamos sem aumentos, fazendo um ponto no centro de cada correntinha, até atingir 19 pontos. Completei os 19 pontos da volta 9. Essa foi sem aumento. Fazemos uma correntinha de altura, viramos a peça e aqui vamos começar a volta número 10. Essa vai ser a última volta, com aumentos. Fazemos um no primeiro ponto e um no último ponto. Passamos no centro da segunda correntinha. Fazemos aqui o primeiro aumento, continuamos com ponto baixo. Terminei os pontos baixos, faremos o último aumento. Terminei a volta número 10 com 21 pontos. Fazemos uma correntinha de subida, viramos a peça, finalizamos as voltas. Com aumento, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, combinando um sem aumento, um com aumento, um sem aumento, um com aumento, em cada volta de aumento. Fomos aumentando 2 pontos, na segunda fizemos 13, na quarta fizemos 15, 17, 19 e na última 21 pontos. Agora trabalharemos da carreira 11 até a 22, com 21 pontos de base. Passe a agulha no centro da segunda correntinha e faça um ponto baixo em cada uma até a última. Passamos pelo centro da segunda. Fazemos aqui o primeiro ponto na próxima. Fazemos aqui um marcador, para saber que aí começa a volta número 11. Fazemos uma correntinha, viramos a peça e iniciamos a volta 12, seguindo em ponto baixo até completar 21 pontos. Terminei a volta número 12 com 21 pontos. Seguimos trabalhando um ponto no centro de cada correntinha até a volta 22. Terminei a peça, completei as 22 voltas. Como você vai identificá-las? Aqui podemos ver lombadinhas. Cada lombadinha é uma volta, e ali onde se veem os pontos é outra volta. Nós nos posicionamos aqui na primeira. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aproveitei e fiz a outra. No último ponto, cortem o fio e tirem.
Esconda atrás e passe o fio sob a lombada. Arrumam direitinho e escondemos por baixo dos pontos. Aqui já temos as duas peças prontas. Vejam que têm o mesmo tamanho. Na última que fizerem, não cortem o fio, porque vamos usá-lo para costurar. Então, agora vou passar as medidas para vocês. De altura, tem 19 centímetros de largura. Na base tem 10 centímetros e meio e na parte de cima tem 18 centímetros e meio. Vamos costurar a primeira lateral da peça. Coloquei 2 marcadores para indicar onde fixar os 11 pontos da base. Contei a partir do primeiro marcador 22 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fico com os 11 da base e os 22 deste lado. Posicionamos a lateral com o lado direito para frente. Olha, quase dá para ver na parte de trás. Damos altura a este último registro. Note que aqui não foi nesta altura, mas diretamente do ponto. Pegamos a peça com a correntinha para fora, posicionamos aqui, deste lado. Passamos a orelhinha sob o ponto do marcador, aqui embaixo de toda a correntinha. Levamos a orelhinha para frente. Ajustamos um pouquinho e vamos trabalhar os pontos embaixo da correntinha, fazendo pontos baixíssimos. Na lateral, passamos a agulha da frente para trás. Aqui onde está a lombadinha e aqui onde está o fio embaixo das duas, olha, aqui tem uma e aqui está a outra. E o próximo embaixo da lombadinha, embaixo daqui, onde estão os 2 fios. Embaixo da lombadinha, passamos a agulha por baixo da próxima correntinha, temos uma argolinha na agulha, passamos por baixo e por baixo da lombadinha. Laçamos o fio, trazemos à frente, passamos na correntinha, ficamos com 2 e deslizamos. Damos um pouquinho de altura para que os pontos não fiquem muito apertados. Passamos por baixo da próxima correntinha e aqui na frente, no meio dos 2 fios, pegamos o fio atrás. Passamos pela primeira, passamos pela segunda e aqui, olha, deslizamos. Em seguida, passamos por baixo da próxima correntinha. Aqui está a lombadinha. Laçamos o fio. Passamos pela primeira, passamos pela segunda e aqui deslizamos por baixo da próxima. Passamos pela segunda e deslizamos aqui. Assim, vão ficando os pontos deslizados. Vamos fazer os 2 últimos. Passamos por baixo da correntinha e da laçada que está na frente. E retiramos o marcador. Passamos por baixo da correntinha e aqui... Olhem, aqui onde está essa alça, passamos por baixo.
Vamos passar por baixo da correntinha da base. Vejam a primeira aqui. Vamos passar por baixo da correntinha. Chegamos ao último ponto da base, passando sob a correntinha e esse ponto. Fazemos aqui um ponto baixíssimo. Retiramos o marcador e aqui vamos iniciar os 22 pontos da lateral. Passamos por baixo, vamos trabalhar. Aqui onde está a lombadinha, aqui onde estão as duas alcinhas, aqui onde estamos é a normita, aqui não estão as duas alcinhas que estão aqui. Estamos por baixo dessas duas, por baixo das alcinhas. Por baixo dessas duas alcinhas. Então, passamos por baixo da lombadinha. A próxima, aqui onde estão as duas alcinhas. Por baixo da lombadinha. Vocês têm que ter cuidado aqui. Aí. Por baixo dos dois fios. Vamos fazer os dois últimos pontos. Retiramos o marcador. Passamos por baixo da próxima correntinha. E aqui estão dois fios. Passamos aqui por baixo da última. E aqui nessas duas alcinhas. Aqui. Cortamos o fio e puxamos. Vamos esconder esse fio. Passamos por baixo do ponto que está nessa correntinha. Olha, passamos a agulha por baixo. Pegamos o fio. Passamos ali por baixo dessa. E agora levamos para trás. Aqui ajeitamos bem. Vejam que já fizemos o fechamento dessa volta. Agora vamos passar esse fio por baixo desses pontos. Vejam que já reforçamos esse lado. Vamos continuar escondendo por baixo dos pontos. No final, aplicamos silicone ou fazemos uma costura simples para fixar o fio. Vire a peça com o lado direito para fora. Vocês farão o mesmo processo de costura, mas aqui mostrarei como começar. Coloque o marcador, pegue o fio e faça um nó corrediço. Vamos passar essa orelhinha aqui por baixo, onde vamos fazer o primeiro ponto. Primeiro, passamos a agulha. Retiramos o marcador e passamos a agulha por baixo da orelhinha da frente. No primeiro espaço, pegam a orelhinha, passam pela primeira, retiramos o marcador. Pela segunda.
Dá um pouquinho de altura, passam por baixo da próxima e aqui onde está essa lombadinha, pegam a linha, passam pela primeira e segunda. Com as duas alcinhas, use a agulha para fazer um ponto baixíssimo. Aumente um pouco, passe por baixo da próxima e onde estão as duas linhas. Dessa forma, vocês vão começar. Continuam fazendo pontos baixíssimos por toda a borda, finalizam aqui no último ponto e fazem o arremate, como fizemos no anterior. Vamos colocar o fecho magnético. Este já vem com os espaços para costurar e vamos fazer 3 costuras em cada espaço, até que o fecho fique bem firme. Pegamos a parte mais grossa e colocamos na nossa bolsa, posicionando-a no centro. Vamos costurar com agulha e nylon. Levamos a agulha para trás aqui, cuidando para que saia embaixo dos pontos. Voltamos novamente. Aqui ela vai entrar dentro do espaço. Continuamos trabalhando a costura nos outros espaços. Vai e volta, até que o fecho fique bem ajustado para a costura do próximo fecho. Colocamos esta parte aqui em cima. Fechamos nossa peça. Aqui, centralizamos muito bem. E aqui abrimos. Vejam se está centralizado. E aqui vocês repetem novamente o processo, fazendo 3 costuras em cada espaço até que o fecho fique bem firme. Prendem as pontas e escondem os fios. Já terminei a costura do fecho. Olhem como ficou e fechamos, fica bem ajustadinho. Por fim, vamos adicionar este lindo tassel aos acessórios. Se não souber como fazer, deixarei o link na descrição do vídeo com o passo a passo. Vamos colocá-la aqui na lateral da bolsa. A bolsa está pronta, vou mostrar o resultado. Começamos aqui nas laterais, olhem como ficou a costura. Começamos aqui no segundo ponto e vejam que não faltou nem sobrou nenhum. Observamos que todos os pontos ficaram organizados, bonitos e do mesmo tamanho. Vejam como a peça ficou com um excelente acabamento na parte interna. Quando vocês terminarem, as laterais vão ficar assim. Vocês vão vir e vão ajeitar a peça desta forma. De baixo para cima, ajustando os lados assim. Na parte de baixo. Abram e vejam como fica espaçosa por dentro. Fechem a bolsa e vejam que resultado lindo. Vou passar para vocês as medidas finais. De altura, ficou com 25 centímetros. De largura na parte de cima, ficou com 33 centímetros. E aqui embaixo, ficou com 26 centímetros. É uma bolsa econômica, apesar do tamanho, tem 550 gramas. E no total, a bolsa ficou pesando 630 gramas. Porque as duas alças pesam 80 gramas. Eu amei o contraste da cor de madeira com esse azul. Ficou divino. Chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado do processo, que coloquem em prática e que aproveitem. Nos vemos em uma próxima aula. Deus abençoe. Tchau.